Falou, rapaz, como que fala bem aquele novo apresentador da Rede Massa, né, Juquinho? Opa, tá aqui, ó. É o nosso amigo, o Gelson Negrão, né? Dia 8 começa o show de bola às 13h45. Boa tarde, Gelson. E tem coisa boa sobre o esporte para hoje também, nesta quinta-feira. Tem, a gente não pode. Já estamos embalando já a partir de segunda-feira, 15 para as 2 da tarde. Você tem um encontro marcado com o show de bola neste horário, nesse espaço. O show de bola está de volta à tela da TV Tibagi para todos os nossos 174 municípios. Vamos ao que interessa? Vamos lá. Vamos começar pelo Maringá. Até o ano passado, todos os times do Campeonato Paranaense jogavam entre si, Índio. Os 8 primeiros colocados se classificavam e disputavam até a final. Agora, em 2018, as coisas mudaram e as novas regras podem diminuir as chances dos times menores. Isso é ruim, hein? O estadual será no mesmo formato do Campeonato Carioca. Será que isso é bom? Vamos ver a reportagem. Neste ano, as equipes foram divididas em 2 grupos de 6 times no Campeonato Paranaense. Na Taça 1, os times se enfrentam contra os adversários do outro grupo. Os 2 primeiros colocados de cada grupo fazem as semifinais e os vencedores jogam a final. Na Taça 2, os participantes jogam contra as equipes de seus respectivos grupos. A lógica é a mesma, com os primeiros se enfrentando nas semis e depois na final, com o time de melhor desempenho decidindo diante da torcida. Os campeões de cada taça decidem o campeonato em 2 partidas. A equipe de melhor campanha decide em casa. Nós preferiríamos da outra forma, porque eram 12 equipes, né? 11 jogos, classificariam 8. E aí começaria os mata-mata. Então, para isso, para equipes menores, né, do interior, a gente teria mais possibilidade. Se o mesmo clube vencer as 2 taças, será declarado campeão antecipadamente. Serão rebaixadas as 2 equipes que tiverem conquistado o menor número de pontos na soma das 2 taças, sem contar os jogos de semifinais e finais. Eles queriam mudança, né? Queriam mudar, então foi colocado, cada um colocou, né, a sua ideia e aí é votação, né? Então, aí venceu essa fórmula e temos que enfrentá-la da melhor forma possível e tentarmos aí brigar agora para a gente conseguir classificar. O estádio Willie Davis também passa por mudanças para receber o Campeonato Paranaense. É que no próximo dia 28, o Maringá Futebol Clube joga neste campo contra o Toledo, na 3ª rodada do estadual. De acordo com a Secretaria de Esporte, foram investidos R$120 mil com as pinturas das arquibancadas. Também foram colocadas novas grades de segurança e as iluminações receberão um motor gerador para funcionarem com mais força. Fizemos uma reforma grande, estamos reformando os vestiários dos árbitros, os vestiários dos visitantes, da nossa equipe. Enfim, nós estamos dando aos maringaenses de volta o que lhes pertencia. Ficou bonito, hein? Um belo do estádio. A altura da importância do Maringá e do Campeonato Paranaense. Agora, Índio, quem muito mexe acaba inventando demais. A Federação Paranaense de Futebol, que tem o péssimo hábito e o histórico de proteger os interesses das equipes da capital e de atacar os interesses das equipes do interior. Aliás, a Federação Paranaense de Futebol é uma madrasta, né? Deveria cuidar, mas é uma madrasta dos times do interior, infelizmente, né? Mas isso tudo foi aprovado em arbitral, ou seja, a minoria foi vencida pela maioria. Minha opinião é de que o Campeonato Carioca tem outra dimensão, tem outra pegada, outro propósito, não deveria servir de exemplo. De qualquer forma, quem quer ideia num campeonato não fica escolhendo fórmula. Lá né? são só 4 times grandes do Rio, né? E parece que para a Federação Paranaense de Futebol também só são 4 times grandes aqui na Federação Paranaense. E os pequenininhos continuam Curitiba, Atlético, Paraná Clube, com todo respeito aos times da capital que conquistaram, mas a Federação não pode fazer isso, né? E por falar em Paraná, convenhamos, né? Dava para ter sido uma coisa... Bom, enfim, vamos ver o que é que vai dar. Os paranaenses estrearam ontem na Copa São Paulo de Juniores, edição 2018. O Atlético venceu o Rio Preto de São Paulo por 3-0.
O Paraná Clube também venceu, fez 2-1 no Juventude do Rio Grande do Sul. Outra equipe que estreou com vitória foi o Tubarão. O Londrina venceu a equipe do Paysandu por 2-1. O único time paranaense que não venceu foi o Coritiba. O Coxa empatou com o Comercial do Mato Grosso do Sul pelo placar de 1-1. Na segunda rodada, os paranaenses entram em campo no próximo sábado, dia 6 de janeiro. Só para botar um venenozinho aqui, para dar uma pegadinha de leve, né? Ano ruim para o Coritiba. Coritiba que acabou de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A gente pega no pé dos times da capital, Índio, mas a gente não pode esquecer que um time paranaense rebaixado para a Série B é ruim pro futebol paranaense. Para todo, né? Claro. E aí você percebe como o psicológico do clube acabou alcançado pelo efeito do rebaixamento. O Londrina quase subiu ano passado. Por um ponto, velho. Por um ponto. Né? Vai ter que ralar mais. O Coritiba empatar com o Comercial do Mato Grosso é ruim. É ruim porque tem muito histórico nessa categoria de base do Coritiba. Eles têm um bom time. O que eu quero dizer é que, em função do rebaixamento do time principal, o clima lá está pesado, né? Mas dá tempo de reagir ainda, né? Os grandes times já estão se preparando para a temporada 2018 do futebol paulista. Os principais clubes de lá iniciaram os preparativos. No São Paulo, jogadores chegando. Sem Cueva, sem Gomes, o Hernanes pode até voltar para a China, mas está aí. Lucas Prato voltou de empréstimo, mas não é certeza que fica. Contratações, o goleiro Jean, do Bahia, é a única novidade. Denis, Renan Ribeiro, Lugano, Bufarini, Gilberto, Denilson, Morato, Marcinho, Wellington Nem é a lista de dispensas. Ricardo Rocha é o coordenador de futebol. E o Raí, diretor executivo de futebol. É minha casa, nunca deixou de ser minha casa. No campeão brasileiro Corinthians, Júnior Dutra e René Júnior são as únicas novidades. Guilherme Arana, Pablo e Jô saíram. O goleiro Douglas e o volante Jean, também o atacante Lucas, estão de volta de empréstimo. Descendo para o litoral santista. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Essa é a frase. Essa é a frase, vamos com tudo. Contudo, o Santos teve sua reapresentação, com algumas dúvidas. As baixas são Ricardo Oliveira, que foi para o Galo Mineiro, e Lucas Lima, que foi para o Palmeiras. Robinho pode voltar. O lateral esquerdo Romário, vindo do Ceará, é a única novidade. O técnico Jair Ventura só vai ser anunciado depois que o Botafogo receber direitinho a multa rescisória de R$800 mil. Essa é a frase, vamos com tudo. Ô, Gelson, pelo que nós vimos aí, muitas mudanças nos jogadores dos clubes paulistas. O Campeonato Paulista é hoje seguramente o melhor campeonato regional do país. Aliás, eu ousaria dizer para você que é um dos únicos que se salva, tá? Olha, o telespectador do Tribuna da Massa, que a partir de segunda-feira vai ficar com a gente no show de bola, não se assuste. Aqui a gente tem opinião e a gente vai expressar a nossa opinião. Minha opinião em relação a campeonatos regionais é de que muitos deles já são dispensáveis, inclusive, né? Pode até parecer estranho, importante a participação do Maringá, que nós temos o Campeonato Paranaense fortalecido, que o Maringá saiba usar o Campeonato Paranaense, mas o Campeonato Paranaense é um dos regionais que deveria ser revisto. É um dos. Hoje, viável como campeonatos regionais, você tem o Carioca em função dos grandes, e o Campeonato Paulista, que é hoje o melhor campeonato regional do país. Na sua opinião, então, deveria ser um campeonato da região sul, Gelson? Eu faria uma grande Copa do Brasil, uma grande competição nacional envolvendo todos os clubes que hoje disputam os campeonatos estaduais nesse primeiro trimestre do ano, que talvez não daria tempo em função do calendário. O problema é o seguinte, Índio, os campeonatos regionais, eles nasceram com um propósito e esse propósito acabou sendo distorcido. O futebol ficou muito caro, é muito dinheiro para você manter. Cara, a gente está saindo da pior crise econômica da história do país. Não tem dinheiro para pagar 200 pau de salário para um jogador. Muito dinheiro, né? Não tem dinheiro, não tem jeito. O patrocinador sumiu, o dinheiro da televisão encurtou. Então, o futebol ficou muito caro. E os campeonatos regionais, eles patinam nesses primeiros 3 meses. Até embalar Campeonato Brasileiro da Série A, B, C e D e Copa do Brasil, os regionais patinam. Mas o Paulistinha ainda tem uma viabilidade incrível, não só pela presença dos 4 que usam essa competição para se preparar para o nacional e para o internacional. No caso das competições internacionais, Santos, Palmeiras e Corinthians têm vaga na Libertadores. Mas então o Campeonato Paranaense não deveria seguir o exemplo de São Paulo ao invés de Rio, já que não conseguiu essa musculatura muito em função da falta de envolvimento da Federação Paranaense de Futebol.
De novo, e insisto, e essa é uma crítica construtiva, a entidade que representa o futebol paranaense não deveria pensar só em si ou nos interesses de poucos clubes. Tem que pensar de maneira coletiva e principalmente, Índio, em fortalecer o futebol do interior. O futebol só é bacana para a capital se o interior for forte. Não interessa um campeonato em que só as equipes da capital são os favoritos. Você precisa ter essa distribuição de forças. Agora, como os clubes do interior podem ser fortalecidos se a própria federação ou a entidade que os representa... Segura. Não ajuda, atrapalha muitas vezes. Eu não estou nem falando do Campeonato Paranaense da segunda divisão, da terceira divisão, que são uma piada, uma verdadeira piada. Um desafio de qualquer natureza. O Campeonato Paranaense deveria ser fortalecido pela Federação Paranaense, como a Federação Paulista faz, por exemplo. Lá, o dinheiro que entra com a arrecadação de transmissão, direito de TV, aquela coisa toda, de patrocínio, a Federação Paulista bota dinheiro nos clubes do interior. Investe. Tem uma cota para clubes do interior. E aí você ajuda na contratação de jogadores, você melhora o nível das equipes do interior e você bota um pouco mais de equilíbrio, percebe? É desse equilíbrio que a gente está falando. Para que haja uma disputa... Me responda, por favor, quem são as forças do futebol paranaense hoje no interior do estado? Maringá, pela sua tradição. O Londrina. O Londrina. Acabou. Com todo o respeito, e aqui eu preciso fazer uma referência importante ao trabalho que é feito em Cianorte. Operário, Ponta Grossa. Cianorte, o Operário de Ponta Grossa, no Campeonato Paranaense do ano passado, não deu a menor importância para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. O Operário focou na Série D do Campeonato Brasileiro e focou com razão. Focou e levou o título do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas o interior tem muita dificuldade para fazer. Não é demérito dos clubes, é uma dificuldade natural e uma ausência de apoio oficial. Quem está me vendo agora em Cianorte e toca o futebol em Cianorte, em Paranavaí, aqui mesmo em Maringá, sabe do que a gente está falando. É muito difícil. Precisa mudar, então, a cabeça dos diretores da Federação Paranaense. Os dirigentes precisam se envolver mais, precisam defender mais os interesses. Começa pela fórmula do campeonato, né? A gente se inspira numa fórmula de campeonato manjada. A gente tem que ter a nossa própria fórmula, enfim, mas a gente está falando de apoio oficial, assuntos que a gente vai tratar de debater a partir de segunda-feira com o Show de Bola, tá bom? Gilson, o papo tá bom amanhã. Nós esperamos você às 13h45, beleza? Índio Maringá, sou seu fã, tá? Eu que sou seu fã, tô aprendendo com você. Um abraço, irmão, obrigado. Fica comigo que a gente se despede agora dos nossos telespectadores.